Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês a estratégia de guerra de Moscou, que permitiu aumentar a produção de munições ao seu nível máximo e com espaço para ainda expandir mais a sua indústria de defesa. E como que a Rússia conseguiu chegar a este grande feito. Mas antes peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho. Também peço para curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também vocês podem fazer parte do clube dos canais aqui do Área Militar. Se tornando membro, você tem alguns benefícios, como por exemplo, assistir aos vídeos primeiro de todo mundo, e ainda você vai ter os seus comentários destacados em cada vídeo. Para se tornar membro é muito fácil, apenas clique no botão Seja Membro e siga as orientações. Todos esperavam um comportamento de sangria da economia russa por conta das sanções ocidentais que foram impostas, bem como os esforços de Vladimir Putin para tornar a economia uma economia de guerra neste momento. O que poderia, é claro, impactar na capacidade da Rússia de sustentar o conflito ou até mesmo levar a sua defesa a ficar sobrecarregada. Em alguns momentos, parecia que isso estava se confluindo para este caos interno dentro da Rússia. Mas, de repente, uma estratégia bem interessante começou a ser aplicada dentro da Rússia. A guerra, de fato, transformou a nação. O gás e os setores energéticos, como o petróleo e seus derivados, desde o período lá pós-soviético, nos anos seguintes ao fim da Guerra Fria, eram os setores líderes do país. Só que hoje, neste momento, a defesa é o seu maior setor de economia e o petróleo é a ferramenta ideal que a Rússia usa para alcançar a sua supremacia. Li que alguns analistas que acreditam que esse tipo de economia ela cria alguns desequilíbrios de longo prazo que provavelmente serão problemáticos para a Rússia, não estão enganados, estão corretos. No entanto, está funcionando nesse momento. E é claro que a longo prazo tem algumas implicações para a economia do país. E isso acontece na história das guerras. Isso já aconteceu na história das guerras. Todas as nações sentiram o impacto de um pós-guerra, de um pós-conflito, principalmente no alto gasto social, alto gasto militar, de saúde e também o aumento do número de desempregos, e entre outros fatores que levam à ruína de uma economia. E as autoridades, hoje, da Rússia, elas estão fornecendo quantidades massivas, colossais de equipamentos e também de munições lá no conflito no leste europeu. E as tropas russas hoje, elas estão disparando cerca de 10.000 munições de artilharia por dia, contra 2.000 munições disparadas pelos ucranianos. E a proporção pode ainda depender, é claro, das áreas em que esse conflito de linha de frente está ocorrendo. Em algumas áreas, esta proporção pode ser ainda maior. Pode ser tanto muito maior por parte da Rússia, quanto muito menor por parte da Ucrânia. E para atender de fato esta demanda, a Rússia ela conseguiu chegar a um ápice na produção de munições de artilharia do país. E esta indústria, hoje, ela tem capacidade ainda para expandir nos próximos meses e aumentar ainda mais essa produção interna de equipamentos e também de munições de artilharia. A Rússia hoje, ela trabalha de forma interminável, de forma constante a sua indústria de defesa. Existem fábricas que trabalham, operam já 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebendo ali trabalhadores em torno de 13 milhões, em que antes desse conflito começar, em 2022, existia ali um quantitativo de cerca de 2 a 2,5 milhões de trabalhadores. Então Moscou traçou uma estratégia importante que estamos observando hoje.
Receber de fora para compensar a hemorragia de munições do arsenal interno. O que isso significa? Que a Rússia ela passou a importar muitas toneladas e toneladas de munições, principalmente do Irã e da Coreia do Norte. Só do Irã, Moscou recebeu cerca de 300 mil munições de artilharia só no ano passado, em poucos meses. E na Coreia do Norte, ela vem fomentando e aumentando a sua indústria interna para abastecer a Rússia. Inclusive, já forneceu mais de 6.700 contêineres navais em munições, o que dá em torno de milhões e milhões de projéteis de artilharia para a Rússia utilizar no leste europeu. Inclusive, semanalmente, navios tanto russos quanto norte-coreanos estão entrando e saindo do porto russo de Vostokny, lá na região do extremo leste do país. E é uma bela estratégia de guerra porque faz com que a indústria de Moscou compense a estrutura interna para atender a demanda de guerra. Diferente, por exemplo, do Ocidente, que não possui um mercado externo capaz de suprir essa duplicidade de modalidade, ao mesmo tempo em que fornece, ao mesmo tempo carrega o seu próprio estoque a um nível de conflito, a um nível de guerra. No entanto, isso pode ser adequado no Ocidente. Por exemplo, nos Estados Unidos, só vai ser possível quando o presidente Joe Biden ele invocar a lei de produção de defesa. Isso significa que vai dar mais poder ao presidente e também à nação, ao Pentágono, ao Departamento de Defesa de Estado, ordenar as empresas internas a produzirem equipamentos e de uma forma muito rápida e direcionada para o equipamento de guerra, rapidamente para apoiar a defesa nacional. Inclusive, se entrar ou não num conflito, isso vai depender, é claro, de como vai estar caminhando o conflito no leste europeu. A Rússia, hoje, ela produz em média entre 115 a 130 mísseis de longo alcance, cerca de 300 a 350 drones de ataque unidirecionais baseados no modelo iraniano dos tipo Shahed, entre outros tipos também iranianos. Isso equivale a dizer que a estratégia de guerra é usar muito mais drones para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas do que utilizar equipamentos de alta tecnologia que são muito mais difíceis de conseguirem, de produzirem e também de estarem utilizando em uma onda, em uma barragem de ataque contra uma nação que possui essa tecnologia hoje, mas a estratégia de guerra de Moscou visa sobrecarregar, saturar essa defesa aérea ucraniana, observando ao mesmo tempo em que ataca pontos sensíveis, pontos críticos, para que numa próxima jogada possa tentar se desvencilhar dessas defesas, desses radares, por exemplo, e tentar um acerto mais preciso contra os seus alvos militares ou civis. Talvez hoje o maior desafio da Rússia tem sido a produção de tanques e também de outros veículos blindados, porque hoje ela produz cerca de 125 tanques por mês, mas a maioria desses tanques que a Rússia ela produz são modelos muito mais antigos e aqueles que são reformados, que não são produzidos do zero. Até porque a escassez de ferro já é sentida no país, principalmente de tecnologia, eletrônicos e também de titânio para serem utilizados durante a produção de equipamentos de ativos aeroespaciais na indústria aeroespacial russa. Cerca de 86% desses principais tanques de batalha que foram produzidos no ano passado, em 2023, vieram de origem reformados. E a Rússia ela possui ainda cerca de 5.000 desses blindados, armazenados, estocados, prontos para serem utilizados na guerra? Não, mas prontos para serem desmembrados e as suas peças servirem de peças sobressalentes para outros blindados que estejam em condições melhores para serem reformados e colocados no campo de batalha. Mas a cereja do bolo na Rússia
esteja sendo, com certeza, a capacidade de produção de munições e artilharia do país, que se chegou ali ao seu ponto máximo, ao seu ápice de produção, onde hoje está produzindo mais de 250 mil munições de artilharia todos os meses, ou cerca de 3 milhões por ano. Isso é cerca de 3 vezes maior do que a capacidade de produção dos Estados Unidos e da Europa juntos, que geram ali pouco menos de 1,2 milhão de munições anualmente. No entanto, essa produção do Ocidente, em grande parte, está indo para Kiev. E a Rússia faz exatamente o contrário. Ela envia sua grande maioria para os estoques internos e usa o excedente dessa produção de munições e artilharia e também o que importa dos aliados para a guerra no leste europeu. Então, para encerrarmos, esta guerra no leste europeu é uma guerra, sim, de saturação híbrida e também de desgaste. Só que ela está mostrando o jogo de xadrez e só vai vencer aquela nação não que possui grandes aliados, várias dezenas de aliados. Pelo contrário, até porque estamos tratando aqui de nações que possuem armas nucleares e uma grande capacidade de um potencial de produção de armas convencionais. Mas vai vencer aquela nação que desenvolver as melhores táticas e as melhores estratégias de guerra no campo de conflito e também no setor geopolítico. Obrigado pela sua presença, espero que tenham gostado desta análise. Peço que se inscreva, ative as notificações para ajudar na continuidade do meu trabalho e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.